A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu, anunciando a volta do Senhor. Na terra o silêncio, o estarrecer dos povos, a surpresa que ninguém acreditou. Das mãos ensanguentadas muitos vão lembrar, os escarnecedores vão se lamentar. Naquele dia a glória, com mil brados de vitória, todo verdadeiro crente vai cantar. Hosana, aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. De vitória da igreja do Senhor. A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu, anunciando a volta do Senhor. Na terra o silêncio, o estarrecer dos povos, a surpresa que ninguém acreditou. Das mãos ensanguentadas muitos vão lembrar, os escarnecedores vão se lamentar. Naquele dia a glória, com mil brados de vitória, todo verdadeiro crente vai cantar. Aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia, é o brado de vitória da igreja do Senhor. A graça e a paz do Senhor. Mais um culto, mais um domingo de adoração, mais um domingo de alegria, porque estamos ouvindo a palavra do Senhor. Eu peço a você que leia comigo o tema e a base bíblica deste mês tão importante para nos conscientizarmos que temos que pregar, que temos que falar de Jesus. Vamos agora ao tema que diz: não fuja do seu chamado, seja um instrumento que Deus quer usar. Não fuja do seu chamado, seja o instrumento que Deus quer usar. A base bíblica ela se encontra em 1 Coríntios 9, versos 16, que diz: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você vai repetir o final comigo e dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Essa é a ordem de Deus para você. Pregue o Evangelho. Oremos. Deus Santo e Poderoso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um culto,
aonde o Senhor, meu Pai, pedimos a Ti que abra o nosso entendimento para entender, para ouvir e para dentro dos nossos corações, Senhor, frutificar a Tua palavra que irá ser plantada, meu Deus, em nossos corações. Em nome de Cristo, eu quero exaltar o Teu nome. Queremos glorificar o Teu nome. Queremos pedir a Ti, Senhor, as Tuas misericórdias. E nós cremos na Tua palavra que ela se renova todas as manhãs. Então nos ajuda, meu Deus, a ser servos fiéis a Ti, meu Senhor. Em nome de Cristo, fortalece o nosso espírito, mortifica a nossa carne, meu Deus, para que cada um de nós venha a ter a consciência de que já fomos salvos pelo Teu sangue e existem pessoas, meu Pai, precisando ouvir e ouvir a Tua palavra. Nos capacita. Em nome de Cristo, te pedimos momentos oportunos para que o Senhor use cada um de nós naquilo que fomos chamados. Pregar o Teu Evangelho. Em nome de Cristo, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom é louvar o Senhor. Momentos agora de adoração, de alegria, porque você vai cantar ao Senhor. Eu peço a você que se coloque de pé. E eu creio que você já está de pé, porque você vai cantar, você vai se alegrar com o Senhor, cantando louvores, e que o nosso louvor chegue para o Senhor como um cheiro suave. Em Salmos 34:1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continualmente na minha boca. Cante e louve em nome de Jesus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover.
Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Ele virá. Se pedirmos, Jesus virá. Como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exalta-se bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exalta-se bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor.
olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te abraçar, quero te ver. Glória a Deus, glória a Deus. Louvar o Senhor é muito bom. Sempre louve ao Senhor, em qualquer circunstância, em qualquer momento em sua vida, seja ele de alegria, seja ele de tristeza, seja ele qual for, cante, louve ao Senhor. Peço a você agora que dê um pause nesse vídeo e ore ao Senhor, você e sua família. Se você estiver sozinho, ore ao Senhor também. E diga, Senhor, abra o meu entendimento para receber a tua mensagem em meu coração. E que essa mensagem
ela crie raiz no meu coração. E eu creio, ore ao Senhor, que Ele vai falar com você. Dê um pause e ore por esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida e na vida da sua família. Mais uma vez juntos para adorar ao Senhor, para sermos estimulados ao evangelismo nesse mês de evangelismo. E a gente precisa aprender mais da palavra do Senhor, porque Deus fala conosco, mesmo em meio a esse distanciamento social e a essa reclusão que nós estamos vivendo. Então nós somos encorajados na palavra do Senhor a pregar o evangelho, a evangelizar para as pessoas que não conhecem a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. O apóstolo Paulo ele prossegue: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. O apóstolo Paulo continua no processo de evangelismo dizendo o seguinte: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E dentro desse contexto evangelístico, o apóstolo Paulo diz o seguinte: faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, do 19 ao 23. É bem verdade que esse é um texto bastante mal interpretado. Eu vou chegar lá porque primeiro eu preciso saber se você está devendo alguma coisa a alguém. Você está devendo alguma coisa a alguém? Você já ficou, se você não está devendo, mas já ficou devendo alguma coisa a alguém? Qual é a sensação de estar devendo a alguém? Meus amados irmãos, muitas vezes esses versículos eles são usados justamente para defender um tipo de evangelismo que vem abordar um incrédulo por meio de métodos mundanos. Ou seja, algumas pessoas elas entendem que elas devem se tornar iguais ao mundo, por exemplo, nos seus padrões, para que os que estão no mundo venham a Cristo. Você já deve ter escutado, por exemplo, líderes de louvor dizerem que a música cristã ela precisa soar como uma música mundana para que possa ganhar as pessoas do mundo. Pastores também dizem que os seus sermões eles precisam usar algumas ilustrações da cultura popular justamente para que o evangelho ele entre de maneira suave nos ouvidos das pessoas que não conhecem a Jesus. Eu não tenho dúvidas que você já deve ter escutado isso e entendido que isso é o correto, é o que a Bíblia ensina, mas de forma irônica, não foi exatamente o que o apóstolo Paulo ele propôs quando ele escreveu esses versículos que a gente leu na introdução. Ele acreditava que o amor limita a nossa liberdade e não a expande. Paulo ele não estava ensinando que os fins eles justificam os meios, não era isso que ele estava ensinando. O apóstolo Paulo estava ensinando restringir o uso da sua liberdade cristã para justamente alcançar as pessoas de consciência dura, ou seja, as pessoas mais fracas, que tinham consciência mais fraca do que a do apóstolo. Então, para entender esse contexto, a gente precisa saber qual era a motivação do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ele tinha uma sede enorme pelo evangelismo e um desejo inabalável. Então o que foi que ele fez? Ele fez justamente nutrir esse sentimento, ele aprendeu a viver como se estivesse em dívida para com todos os incrédulos. Ele, meus amados irmãos, ele via os descrentes, os incrédulos como pessoas em um caminho que levava justamente à destruição e conhecia a mensagem que poderia mudar o destino daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele devia àquelas pessoas, pelo menos, a proclamação da salvação. Ou seja, o apóstolo, ele evangelizava como um homem que tinha dívidas. Por isso que eu perguntei, qual a sensação de estar devendo a alguém?
Paulo sentia essa sensação de dívida para com aquelas pessoas. Ele decidiu exatamente se sacrificar, sacrificar de tudo, de qualquer coisa da vida que viesse impedir ele de ganhar mais pessoas para Cristo. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava disposto a abrir mão de tudo para alcançar os perdidos. Era um amor que Jesus tinha colocado no seu coração pelas pessoas, por meio do evangelismo, que a gente desconhece. O capítulo 9, quando ele escreveu aos Coríntios, é uma espécie de defesa da razão pela qual ele era tão envolvido com o evangelismo. E é interessante que ali, nesse contexto, ele expressou suas intenções evangelísticas. Pelo menos 3 frases eu quero destacar aqui do apóstolo Paulo nesse contexto de Corinto. 3 frases marcantes. A primeira é que ele declarou que faria justamente sacrifícios a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. No versículo 19 ele disse: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Essa é a primeira frase de impacto dentro desse contexto. A segunda frase de impacto é que o apóstolo Paulo, ele precisava ganhar os judeus e os que estão debaixo da lei. No versículo 20 ele disse: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Perceberam a estratégia que o apóstolo Paulo ele utilizava? E uma terceira frase de impacto é muito importante, que era justamente ganhar os fracos. No versículo 22 ele disse: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E é aqui que entra uma má interpretação, que algumas pessoas entendem que tem que ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Em nenhum momento da caminhada do apóstolo Paulo, ele encorajou o povo de Deus a pensar dessa forma, a falar dessa forma ou a agir como um incrédulo, por exemplo, para alcançar os incrédulos. Pelo contrário, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele fala de maneira muito clara que não devemos parecer com o mundo, com as pessoas do mundo. E isso envolve algumas áreas. Por exemplo, a conduta. Em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos, como os incrédulos, como o mundo, por exemplo, que desconhecem a Deus. E ele continua: neste assunto ninguém prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Repare que na conduta, a palavra nos ensina a sermos santos, separados. O próprio apóstolo Paulo também ensina com relação aos pensamentos. Lá em Filipenses 4:8, por exemplo, ele disse: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Perceberam? Eu não preciso pensar como o mundo para evangelizar o mundo. E com relação ao humor, o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso, no capítulo 5, de 3 a 5. Vocês não devem sequer ter menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, a ação de graças. E Paulo, finalizando esse contexto lá em Efésios, ele diz: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Repare que é totalmente diferente da interpretação errada que algumas pessoas têm a respeito de evangelizar o mundo. E com relação à maneira de falar, ele escreve a Tito, no capítulo 2, versículos de 6 a 8. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e serenidade. Use linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem
fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Olhe, repare como é muito claro que o apóstolo Paulo está mostrando que no evangelismo é importante a santidade. Tudo isso, meus amados irmãos, só nos mostra que Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele orientava a não aceitar a corrupção da cultura, mas a se distanciar dela. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte mais desse mundo. Os irmãos em Corinto, por exemplo, eles não sabiam ao certo se o cristão era livre para fazer o que acreditava ter liberdade para fazer. Então Deus usa o apóstolo Paulo para dizer que não. O contexto que nós estamos aqui abordando nessa noite, dessa primeira carta no capítulo 9, é um exemplo do quanto o apóstolo Paulo ele sacrificou a sua liberdade cristã, justamente para alcançar aqueles que não haviam experimentado a salvação em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele tinha o direito, por exemplo, de casar, mas o que foi que ele fez? Ele abriu mão disso. No capítulo 8, por exemplo, da mesma carta, ele tinha liberdade para comer carne oferecida aos ídolos, mas mesmo assim ele abre mão para não escandalizar aqueles que têm uma consciência fraca, por exemplo. Então repare que tem muita prudência que está envolvida no ato de evangelizar. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele era livre para fazer o que ele quisesse, mas ele se tornou escravo de Cristo justamente para ganhar o maior número de pessoas. O que é que a gente pode aprender? A gente aprende que a gente não deve tornar o nosso método de evangelizar o mundo parecido com o do mundo. Claro que esse ensinamento ele não é popular, muitas pessoas não aceitam esse tipo de ensinamento. Por quê? Porque ele envolve abnegação, ele envolve sacrifício. E a Bíblia ela nos ensina que nós devemos limitar a nossa liberdade por causa do Evangelho. Não é sair por aí evangelizando de qualquer forma, até porque a gente nem está podendo. Mas a gente tem a liberdade para viver como quiser, tá tudo bem, lembrando das consequências. Não, nós não precisamos nos tornar escravos dos incrédulos e nem dos padrões do mundo, justamente para alcançar os descrentes. A gente precisa aprender através das Escrituras a viver como verdadeiros escravos de Cristo. É o que a Bíblia nos ensina, obedecendo a palavra de Deus. Afinal de contas, foi o próprio Jesus que nos ensinou, lembra? Marcos no capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos ensinou na sua palavra. Então, meus amados irmãos, o que é que o apóstolo Paulo ele fez? Ele simplesmente aplicou este princípio na sua própria vida. Mas por que ele faria isso então? Porque ele vivia desse modo justamente para ganhar mais pessoas para Jesus Cristo. Ele escreve da prisão na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, de 8 a 10, o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. E ele continua: contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Vocês repararam que esses últimos versículos, eles se enquadram num pouco do que a gente está vivendo nesses meses de pandemia? Por exemplo, a gente não está podendo congregar. De certa forma, a gente está preso nos nossos lares, tem distanciamento social. Mas vocês notaram como a palavra de Deus é tão viva, a ponto de que o evangelho ele não está preso? Para o evangelho de Cristo, para o evangelismo, não tem distanciamento social. Você pode estar no seu lar, você pode estar no seu trabalho, onde quer que você esteja, olha, não fuja do seu chamado, não fuja. Jesus está te chamando para evangelizar, para anunciar. A gente não tem dificuldades para isso, com certeza. Use as redes sociais, compartilhe esse vídeo, ore por alguém, ligue para alguém, fale de Jesus. Não deixe de evangelizar, não fuja do seu chamado. Mesmo o apóstolo Paulo estando preso, ele sabia que nada poderia limitar o evangelho de Cristo. O evangelismo ele continua, ele prossegue, porque a palavra de Deus é que é poderosa para salvar o incrédulo da sua incredulidade e tirá-lo deste mundo onde a Bíblia revela que jaz no maligno. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês na união do Espírito Santo para a glória de Deus o Pai. Amém e amém.